Não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Vou repetir: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Amém? Coloque nas suas mãos no seu coração e diga assim: Deus, em nome de Jesus, me faça entender, compreender a tua palavra, acrescente em mim mais temor, para, além de entender, eu viver a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar os vossos assentos. Eu gostaria de pregar sobre um tema: o processo e o resultado de Deus. O processo e o resultado de Deus. E, meus irmãos, as nossas vitórias, bênçãos, conquistas, elas são resultados de um processo. Às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas que estão vivendo alguns momentos bons, momentos maravilhosos, e nós não imaginamos o que estas pessoas passaram para estar vivendo esse momento. Elas trilharam por um processo, por um caminho. Existe também mudanças e transformações, conversões, que passou por um processo. Pessoas que foram transformadas, mudadas, mas teve um processo para que as mesmas estivessem nessa condição. Algumas pessoas que conheceram alguns de vocês em outro tempo e depois passa a conhecer ou reencontrar em um tempo em que você está vivendo diferente, um novo homem, uma nova mulher. As pessoas ficam maravilhadas, mas não imaginam o processo que foi, a estrada que você trilhou para que hoje você fosse esse novo homem, essa nova mulher, essa nova criatura. Mas por que não falar também da libertação, da regeneração, até mesmo da salvação? Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, mas teve um processo. E que processo foi esse, pastor? Primeiro de ouvir a palavra, depois de crer naquele que o Evangelho anuncia que pode ou nos perdoar, ou que morreu pelos nossos pecados. Então alguém que é salvo hoje é fruto de um processo de quê? Um processo do Evangelho que foi anunciado e de uma fé que foi ativada. A pessoa passou a crer em Jesus e no exato momento ela passa a ser salva. E isso Paulo falou em Efésios 1,13. Ele diz: mas a vocês que ouvem a palavra da verdade e crê naquele que é anunciado, receberão a pessoa do Espírito Santo. Então, quer dizer, o processo e o resultado de Deus. Isso eu gostaria de falar nesta noite, irmãos. Mas o que é processo, pastor? O processo, ele é um segmento, ele é um curso, ele é um método, ou um modo, ou um procedimento, um meio, ou uma maneira que tem por objetivo um resultado. E o Deus em que nós estamos cultuando, o Deus no qual estas crianças louvou nesta noite, Ele é um Deus que permite, que coloca nas nossas vidas alguns processos, irmãos, para que tenha alguns resultados. Deus é um Deus de processo e que quer bons resultados. Existem processos, eu fiquei a pensar nesta questão. Existem alguns processos que Deus primeiro nos prepara, Deus nos coloca no processo para depois alcançarmos a bênção de Deus. Primeiro Deus coloca você no processo para depois te abençoar. E não adianta pular essa etapa.
Não adianta fugir deste processo, pois é inevitável. Precisamos passar pelo processo para alcançar o resultado que Deus tanto espera e deseja de nós. Mas não tão somente todo processo, nem todo processo é porque Deus quer nos abençoar. Nem todo mundo que está passando por um processo de Deus é porque vai alcançar uma bênção da parte de Deus. Existem muitas pessoas que estão passando por um processo não para ter uma bênção, mas para se aproximar do abençoador. Existem pessoas que estão trilhando por um processo para se aproximar mais de Deus, pois as mesmas estão distante do mesmo. E o texto em que nós lemos, ele fala disso. Lucas, ele registra um momento em que Jesus falou para dois homens que não tinham compreendido todo o processo de Deus. E por isso que é importante você entender, meu irmão, e você, minha irmã, entender nesta noite a palavra de Deus. Entender acerca do processo, pois eu e você estamos sujeitos a passar pelos processos de Deus. E quando nós não compreendemos, Marcelo, o que acontece? Muitos retrocedem, muitos abandonam a sua fé, abandonam de acknowledge o seu Senhor. Por quê? Porque não compreenderam como esses dois discípulos de Emaús, eles estavam deixando Jerusalém, o lugar que o Senhor ordenou para que eles ficassem. Eles estavam com o entendimento distorcido de todas as coisas, a visão deles estava obscura, eles não estavam tendo a visão real e verdadeira das coisas de Deus. E eles retrocederam e o Senhor Jesus foi ao encontro deles. O versículo anterior, 25, olha como é que Jesus falou com ele: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Aí Jesus vai ler, vai falar o versículo qual nós lemos: não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Eles não compreenderam todo aquele processo do Messias, do Filho de Deus, e abandonaram aquele lugar onde os demais estavam reunidos. Jesus apareceu para eles e disse para eles: era necessário padecer, para que o Cristo padecer. Isso fala de quê? Do processo. Padecer e fala do processo. Jesus estava falando, era necessário o Cristo padecer, quer dizer, passar pelo processo, para que depois viesse o resultado. Qual era o resultado? A sua glória. Então o padecer é o processo, entrar na sua glória é o resultado. E padecer implica em sofrer, em penar, em amargar, gemer, suportar a dor. E foi todo esse trajetório que Cristo passou, irmãos. Esse sofrimento, esta dor, e glória fala de vitória, de honra, de exaltação, de homenagens. Então Jesus falou: olha, o processo é ruim, o processo foi dolorido, o processo foi de muita dor, mas o resultado foi de vitória, o resultado foi de exaltação, o resultado foi de homenagem, o resultado foi de honra, o resultado foi de glória. Glória a Deus. Quando nós pegamos, estudamos, todos os evangelhos que contam o sofrimento de Cristo, e é algo, irmãos, muito dolorido. Tudo que ele passou, todo o processo que Cristo passou, e que o Pai determinou, permitiu que ele passasse, para que os pecadores tivessem perdão dos seus pecados, que os cativos tivessem liberdade. Então ele padeceu, sofreu e suportou toda a dor, obedecendo ao Pai nesse processo, sem murmuração. Isaías diz que ele, como cordeiro, não abriu a sua boca. Jesus passou por todo este processo do Pai, irmãos. Não foi murmurando, não foi reclamando, não. E ele com determinação
peregrinação, ele foi para concluir o processo. Chegar até o fim do processo. E Mateus 28, 18, depois de todo o processo, depois que tudo concluiu, Jesus chegou a dizer: todo poder é me dado nos céus e na terra. O processo foi dolorido, foi sofrido, foi humilhante, mas o resultado é de glória. Hoje Jesus Cristo, naquele processo, ele foi rejeitado por muitos dos judeus. Naquele processo ele passou por opróbrio, por vergonha de muitas autoridades, mas o resultado, Jesus, ele não é adorado só aqui na Peniel. Num momento como esse, outras cidades da Bahia, outros estados do nosso país, outros países deste mundo estão se dobrando diante de Jesus, adorando, elogiando, exaltando e honrando a sua pessoa e o seu nome. O processo foi dolorido, mas o resultado para ele é de glória, é de louvor. É por isso que nós não queremos glória para nós, porque nós não sofremos, aleluia, pela salvação de ninguém. É por isso que nós não queremos honra, nós atribuímos a honra para ele que sofreu e que padeceu para perdoar os pecados da humanidade. Foi ele quem sofreu e quem padeceu para libertar os cativos da opressão de Satanás. Foi ele quem sofreu e quem padeceu para escrever o nosso nome no livro da vida. Foi ele quem morreu e ressuscitou para que você hoje fosse um novo homem, uma nova mulher, e fosse fruto do seu sacrifício e da sua morte. Então o louvor pertence a ele, a glória pertence a ele, toda a honra é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias! Imagina tantos que o rejeitaram naquela época, e depois se depara com a situação em que eles mesmos, a Deus, seus filhos, a sua descendência, para ter comunhão com o Criador, tinha que passar por Cristo Jesus. Para ter o perdão dos pecados, tinha que se curvar diante dele, porque em Atos 4:12 Pedro diz: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens no qual nós devamos ser salvos. Se alguém um dia rejeitou a Jesus, se alguém um dia desprezou a sua palavra, um dia terá que se voltar. Se quiser ter vida eterna, terá que se retratar, terá que se dobrar diante de Jesus, porque não existe humano na terra que terá salvação sem passar pelo unigênito de Deus. Não existe pessoas que será reconciliado com Deus sem passar por Jesus Cristo. Então ele passou pelo processo, mas o Pai deu a ele toda a honra. É só por ti que alguém pode se achegar em mim, é só no teu nome que eu opero maravilhas, sinais e prodígios. É por isso que eu não creio nesse negócio de copo de água, nesse negócio de arruda atrás de orelha. Eu não creio nisso ao preço, porque quem passou pelo processo foi Cristo. Eu creio no poder que é no nome dele. No nome dele o enfermo é curado, no nome dele o cativo é liberto. O segredo, a glória está no nome de Jesus Cristo. E no nome dele já começo a ministrar sobre a tua vida.
Cristo padecesse o processo e depois destas coisas entrasse na sua glória o resultado. Aleluia. Só que esta questão, irmãos, nós entendemos e compreendemos da pessoa de Jesus. Depois de todo o processo, ele disse que ele passaria, ele seria agora glorificado. Mas isso também está sujeito a mim e a você. Quando nós levantamos as nossas mãos e confessamos a Jesus Cristo publicamente como Senhor e Salvador das nossas vidas, passamos a fazer parte do reino de Deus. Temos a salvação, William. E neste processo, nesta jornada, nós estamos sujeitos, irmãos, também aos processos de Deus. A passar por processos esses que são processos doloridos, que sofremos. Que Deus me dê esta palavra porque eu creio que alguém que me escuta está passando por um momento difícil na sua vida, um momento dolorido. E às vezes não entende, não compreende, fica questionando ou pensando na mente, mas o porquê? Eu sou fiel, eu sou temente a Deus, eu estou me sujeitando à palavra como Cristo. Porque Jesus passou por todo o processo, irmãos. E Jesus chegou a dizer para eles, os acusadores: quem de vocês me acusa de pecado? Jesus, a Bíblia diz em Hebreus, que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Então, se alguém que é perfeito, alguém que é santo, não pode passar por sofrimento, o primeiro seria Cristo Jesus. Então, o que nos leva isso a entender? Que pode uma mulher como você, um varão como você, mesmo temendo a Deus, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo obedecendo a palavra de Deus, passar por um processo de sofrimento e de dor. E às vezes fica pensando, mas por que eu estou passando por isso? Por que isso me está sucedendo uma vez que eu não estou pecando? Uma vez que eu estou fazendo o que diz a tua palavra? Então, irmãos, esta noite o Espírito de Deus, ele te consola. O Espírito de Deus esclarece e tira todas as dúvidas da tua mente. Aleluia, que o que você está passando não é porque você está em pecado. O que você está passando não é porque você está errada. O que você está passando não é porque Deus está irado com você. Não, não, muito pelo contrário. Você está passando pelo processo de Deus. Isso é um processo de Deus. É importante eu e você ouvir que nós não estamos passando por um processo desse. Sabe por quê? Para nós não acusarmos os nossos irmãos que estão passando por esse processo. Porque muitos não compreendem, não entendem, não estão passando por um momento na vida de paz, sem problema. Aí vê um irmão de oração, um irmão que busca, um irmão que teme a Deus, passando por esse processo. Aí fica pensando, às vezes até arrisca em acusar. Deus está fazendo alguma coisa de errado. Deus está fazendo algumas coisas às escondidas. Mas não é não pensei isso não. Deus só colocou esta irmã e este irmão em um processo. E o processo de Deus, uma das razões é preparar. É preparar. Aguenta mais um pouquinho, porque como Deus fez com Cristo Jesus, Ele vai fazer com você. Esse processo vai ter um fim. Está chegando a hora. Eu estou falando agora para pessoas que estão neste processo. O Espírito de Deus está dizendo: esse processo vai acabar. Esse sofrimento vai se findar. Esse processo vai se concluir. E depois vai vir o resultado da tua fidelidade. O resultado da tua lealdade. Deus está dizendo: eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Mas pastor, isso é bíblico? É João capítulo de número 12, versículo de número 26. Foi o mesmo Jesus quem disse: aqueles que me seguir, processo, o meu Pai o honrará. O resultado. Então Jesus
está disposto a servir Jesus, a passar por todo o processo, está sujeito também aos resultados da parte de Deus. Você não está errado, minha irmã. Você não está errado, meu irmão, em acreditar, em esperar, em confiar, porque o resultado Deus está dizendo que vai chegar na tua vida. Aleluias, 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 aleluias. Glória, glória a Deus. Existem pessoas que estão sofrendo e padecendo, Diácono Miguel. Estão sendo perseguidas, mal compreendidas. Estão passando por solidão. Estão passando por dificuldades financeiras. Estão sendo atacadas, bombardeadas por demônios, por espíritos malignos, sendo tentadas em todo o tempo, como Cristo foi também nesse processo. Mas isso vai passar. Isso vai passar. O salmista no Salmo 25:3, ele diz: você não será envergonhada, você não será confundido. Vai ser envergonhado e confundido quem te acusa. Vai ser envergonhado e confundido quem não compreende. Vai ser envergonhado e confundido quem duvida da tua vida com Deus. Fica firme no Senhor. Fica firme no Senhor. Continue sendo leal, sendo fiel a Ele, pois o resultado está chegando, diz o Senhor. Muitas dessas pessoas que estão passando por esse processo, irmãos, Deus está preparando elas, sabe para quê? Muitas delas para um ministério. E antes do ministério, Deus pega e leva para passar por um processo. Muitas dessas pessoas irão gozar de uma oposição, mas antes de Deus colocar, Deus pega elas e passa por um processo. Muitas delas irão desfrutar de uma condição diferenciada, mas antes de gozar, de desfrutar dessa condição, Deus primeiro prepara para as mesmas, quando acontecer, saber que foi Ele. Glorificado é o nome do Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isso é Bíblia, pastor, que o Senhor está dizendo. Nós vamos para Gênesis, e quando olhamos para a vida de José, tudo que aquele jovem passou, temendo a Deus, honrando a Deus, sendo tentado, mas José permaneceu firme. Não, às vezes não entendia, não compreendia por alguns momentos ou circunstâncias. Quem é que diria que Deus estava com aquele jovem? Quem é que diria que Deus estava com aquele homem? As coisas da vida dele estavam erradas. Dentro de casa ele era perseguido, ele era odiado. Ele foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo. Depois ficou preso. Quem é que diria que esse homem estava passando por um processo de Deus? Mas José permaneceu firme, fiel a Deus. Ele não estava passando por aquele processo, não era por conta de pecado, não. Era Deus que estava preparando ele, até que chegou o resultado. Deus agora permitiu que colocasse José como a segunda pessoa de maior autoridade no Egito, colocou como governador. E José depois compreendeu, entendeu. Quando seus irmãos veio ao encontro, ele falou: não, meus irmãos, pode ficar tranquilos, eu entendi todo o processo agora, porque o resultado foi esse. Deus me colocou aqui para que eu fosse bênção na vida de vocês e glorificasse o nome dele. É isso que Deus está dizendo. Tem gente que não está entendendo, até você mesmo não está entendendo, mas é um processo de Deus te preparando para que você amanhã, quando estiver em determinado lugar, em determinada condição, desfrutando de algo maravilhoso, você dizendo: eu estou aqui foi porque foi um processo de Deus, foi sofrido, permaneci fiel, mas agora estou aqui para glorificar a Deus com esse ministério e ajudar as pessoas. Davi também passou por um processo terrível, foi ungido. Aos 17 anos passou por perseguição, passou momentos difíceis, um processo terrível também, até que foi
o processo necessário para ele ser rei de Israel. Israel, antes de entrar em Canaã, Deus falou: não, peraí, calma aí. Vocês querem chegar logo em Canaã? Na terra que manda leite e mel assim? Não. As coisas comigo assim, eu preparo o meu povo primeiro. Antes do resultado, eu levo para um processo. Deus pegou o povo e levou Iracema para o deserto, para um processo. Processo de dependência, de confiar e de se entregar a Deus. E depois do processo, ele chegou em Canaã. Então você está no processo. Eu acredito que nesta noite, pessoas, irmãos, entrarão em um processo. Pessoas estão passando, entrará no processo, mas entrará confiante, seguro. Não. Eu já fui instruído, porque Deus avisa antes. Eu não vou temer, eu vou entrar no processo. Deus estará comigo, Deus irá me ajudar, e Ele tem coisas melhores para mim. Mas eu estou pregando para pessoas que estão no meio do processo, estão caminhando, estão sofrendo, estão se sentindo só, e Deus está te consolando. Aguenta aí, o processo teve um começo, tem um meio, mas tem um fim. Vai chegar a hora de você sair. Mas eu acredito que nesta noite também tem pessoas que hoje se concluirá este processo, que você sairá deste processo porque foi fiel a Deus, porque perseverou na presença, na fidelidade e lealdade ao Senhor, e hoje Ele colocará um fim nesse processo na sua vida. O que Deus quer é isso, que você seja fiel em todo esse processo, para que você desfrute do resultado maravilhoso da parte de Deus. Como Cristo, convinha que o Cristo, que Jesus padecesse o processo, estas coisas, e depois entrasse na sua glória. Primeiro o processo do sofrimento, depois o resultado da glória. Só que eu preciso, irmãos, esclarecer algo, porque tem muitas pessoas que passam por um processo e às vezes ficam confusas. Será que é um processo de Deus, que Deus está me preparando para algo grande, para algo que há de glorificar Ele e ajudar vidas? Porque o que Deus vai fazer, quando Deus faz na vida de alguém para levantar e para abençoar, não é só para honrar a pessoa. Deus faz isso na vida das pessoas para glorificar primeiro o nome dEle, e depois que essa pessoa seja bênção na vida das outras pessoas. Mas existem pessoas que estão passando por um processo, mas não é para Deus estar preparando para abençoar. Deus está preparando para o ministério, para uma condição ou para uma posição, não. E por que eu estou passando por esse processo, pastor? Existe outra razão por algumas pessoas passar por esse processo. E a segunda razão é porque as mesmas, irmãos, estão distantes de Deus, estão afastadas de Deus. E Deus permite elas passar por alguns processos doloridos e sofridos, não porque Ele quer abençoar com estas coisas, mas porque Ele quer atrair as mesmas para perto de si, para perto da sua presença, para que as mesmas voltem para a obediência. E é muito importante nós compreender isso, porque senão, alguém que está distante de Deus, achando que está passando por um processo para Deus abençoar, e nunca muda, nunca vai se voltar para Deus, nunca vai se aproximar de Deus, esperando ser abençoado. Isso nunca vai acontecer, porque esse processo é diferente. Esse processo não é para Deus abençoar, mas é para Deus atrair a pessoa a Ele, para a pessoa se voltar para Ele, porque essas mesmas estão na desobediência, estão distantes. E a Bíblia fala sobre isso, pastor, fala. Deus já trabalhou desta forma desde o Velho Testamento, Cristiano. Manassés, um rei que veio de um homem fiel e temente a Deus, nasceu numa casa de um pai temente a Deus. Manassés começou agora, depois começou a reinar, começou a fazer tudo o contrário, irmãos.
começou a colocar poste dentro do templo, sacrificar crianças, como um rei que Deus levantou, começa a fazer a estrilha pelo caminho da idolatria, começou a cometer essas atrocidades. Mas foi isso que Manassés estava fazendo, rejeitando o templo de Deus, a palavra de Deus, até que Deus olhou dos céus e disse: eu vou colocar Manassés em um processo. E qual foi o processo? A Bíblia diz que os inimigos invadiram, pegou Manassés, tirou ele da cadeira de rei e levou ele para o calabouço. Esse homem agora, que tinha todo aquele privilégio de rei, todo o conforto de rei, que mandava, que comia bem, que tinha conforto, tudo, agora foi para dentro de uma cadeia. Esse homem que estava cercado com a sua família, de servos lhe servindo, agora estava numa cadeia, sozinho e sofrendo. Até que Manassés entendeu o processo de Agnelso da cadeia. Disse: esse processo Deus está permitindo para mim me voltar para ele. A Bíblia diz que Manassés suplicou, se humilhou, se arrependeu e se voltou para Deus. E aí teve resultado. Qual foi? Deus o perdoou. Então tem pessoas que passam por um processo de sofrimento, deixa eu dizer, é para se voltar para Deus. É porque está fazendo o que não deveria, não está obedecendo. Sansão, um nazireu, um escolhido de Deus, Deus o levantou, um menino nasceu para ser bênção, para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Mas Sansão fez tudo diferente, Luciene. Sansão começou a gozar ou pegar os atributos, o que Deus lhe tinha concedido, e desfrutar para si. Até que Sansão caiu na mão dos inimigos. O Espírito de Deus retirou dele. Juízes 16:20, irmã Maria. Os inimigos cegaram os seus olhos, rasparam a sua cabeça e colocou ele para trabalhar. E Sansão agora estava passando por um processo que Deus permitiu de sofrimento e de humilhação. Mas era para Deus honrar ele? Não, não era para Deus honrar ele, era para ele se voltar para Deus naquele processo. E ele ficou, e naquele período de sofrimento, ele começou a reconhecer que tinha se afastado do Criador, que ele não estava vivendo da forma que ele deveria viver, até que ele começou a orar a Deus, e começou a voltar para o propósito, e pediu a Deus que desse ele força de novo, para ele se vingar dos inimigos do povo de Deus, e Deus o concedeu. Irmãos, deixa eu dizer, tem pessoas que estão me escutando, e eu creio piamente que está passando por um sofrimento, por uma situação difícil, e Deus está permitindo para que você volte para o centro da vontade de Deus. Você está passando só por isso, Deus está permitindo para que você volte a obedecer a Ele, porque você não nasceu para servir neste mundo, você foi consagrada e separada. Deus te escolheu, como fez com Sansão, para servir a Ele, e todo este sofrimento e tudo isso terá fim quando reconheceres e se voltares para o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que os apóstolos, Jesus mandou ele para um lugar, eles entrou no barco e falou: vou para outros. E quando eles estavam indo para outro, Marcos 6,48 diz que um vento era contrário, estava querendo ir para outra direção, o vento começou a soprar, e ele estava correndo risco de vida, estavam assustados. Sabe por quê? Porque mudou a direção de Deus. Tem gente que está passando por um vento só porque está fora da direção de Deus, só porque está fora da palavra de Deus, só porque está fora do ID de Jesus. Mudou a direção. Aí o texto diz: o vento era contrário. Aí Jesus foi até eles andando sobre as águas. Quando Jesus entrou no barco, Jesus assumiu a direção novamente, o vento cessou e veio bonança. Deus está dizendo: o vento vai cessar quando você entregar a direção para Jesus Cristo. O vento vai parar de soprar quando você deixar Jesus direcionar a sua vida, quando você deixar ele entrar no barco da sua vida e conduzir a
Aleluias. E a verdade, irmãos, porque quem está em pecado não precisa de honra, mas de arrependimento. Quem está afastado não está precisando de bênção, mas do abençoador. Quem está fora da direção não está precisando de glória, mas está precisando se voltar para a direção de Deus. E hoje as coisas podem mudar para a sua vida. As coisas podem ter outro rumo. Depende da sua decisão. Existem processos que são de Deus, que Deus permite a pessoa passar por processos para que as mesas tenham resultado de bênçãos. Mas existem processos que são para que as pessoas se voltem para Deus. Quantos de nós aqui, irmãos, estamos hoje, graças a Deus, por conta de um processo? Quantos de nós aqui já tomamos uma direção diferente nesta caminhada cristã? Quantos de nós não trilhamos por outro caminho? Mas até que Deus permitiu este vírus, essa situação vir sobre nós, nos tirar toda a ilusão do mundo, permitir a gente sofrer, a gente padecer, a gente ser humilhado, até que a gente acordou e falou: eu estou fora da direção de Deus, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a presença dEle. E depois que você voltou, cadê o vento? Cessou e parou. Aleluias, aleluias. E por isso você está aqui. Continue na direção de Deus, continue na obediência, continue honrando e servindo a Ele. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração. Quem pode ficar sobre os seus pés?